Boa tarde, você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, que foi publicado na manhã de hoje, desta quinta-feira, 14 de setembro, por 300 emissoras de rádio. Peço que você se inscreva, junte-se a nós, e ao final não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário de hoje. Bom dia. Ontem Lula preferiu fazer uma posse bem discreta no gabinete dele fechado, sem convidado, para não ficar muito clara a ausência de Ana Moser, que deveria entregar o ministério dela para o Fufuca. E ela e o PT estão em desacordo. E Janja também. Janja se manifestou publicamente. A foto mostra também Márcio França com a cara de desagrado, porque Lula, o Fufuca do esporte, e o Silvio Costa Filho, do Portos e Aeroportos, estão aí com o polegar para cima. E Márcio França com as duas mãos para trás. Assim deve estar o Partido Socialista também. E Alckmin também. Só que não vem a público para manifestar isso. Está sendo muito infeliz o xadrez de Lula nessa entrega ao Centrão, né? E o Centrão, o Republicanos recebe o Portos e Aeroportos e diz que não está recebendo. Isso não significa que ele vai aderir ao governo, porque é uma questão pessoal do ministro Silvio Costa Filho, que por sua vez vai ter que prestar contas também aos seus eleitores, né, que foram enganados. O Fufuca também deixou os eleitores na mão. Os eleitores o elegeram não para ser empregado de Lula, mas para ser empregado deles, eleitores do Maranhão e de Pernambuco, né? E por sua vez o progressista também não está satisfeito, porque quer as apostas esportivas todas no Ministério do Esporte, quer a presidência da Caixa, e parece que Lula vai dar, e quer também a diretoria de habitação da Caixa Econômica, né, que o PT não quer soltar. Aí eu pergunto aos eleitores de Lula, aos que elegeram Lula, votaram também no Centrão? Né? Porque fica bem estranho isso. Bom, por outro lado, no TSE já está formada a maioria, já está 4 votos em 7, que não aceitam o recurso de Deltan Dallagnol e mantêm a cassação do deputado mais votado do estado do Paraná. Houve época em que os tribunais respeitavam a força do povo, a força do eleitor. O mais votado dificilmente seria banido, né? O relator, Benedito Gonçalves, votou contra Dallagnol, Alexandre de Moraes também, Carmen Lúcia também e Ramos Tavares também. É um pedido do PT, do Partido Comunista do Brasil e do Partido Verde, né? E lá no Ministério da Justiça, o ministro da Justiça adere a uma tese de Lula que está estranho esse Tribunal Penal Internacional, porque a Rússia não entrou, a China não entrou, nem os Estados Unidos. Então, disse o ministro da Justiça, o Brasil tem que avaliar se cai fora. Imagina, se cai fora, significa rasgar o Tratado de Roma, que o Brasil assinou, que foi confirmado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, depois de aprovado pelo Senado Federal, né? Então o Brasil, que já tem insegurança jurídica interna, vai ter também insegurança jurídica internacional, né? Vejam só. E uma coisa que fala em segurança jurídica, finalmente eu me esclareci, né, diante do noticiário que só fala em delação premiada do Mauro Cid. Eu sabia que não era. Não encontrei em lugar nenhum, né? Avisei a quem me segue, olha, não tem isso, né? É impossível, porque o sujeito com essa formação ética de família e de passagem pela Academia Militar das Agulhas Negras não tem como, né? E não teve mesmo. Agora está esclarecido, é a colaboração prevista na Lei 12.850 de 2003. Significa que a pessoa abre mão de seu direito de ficar calado para não se incriminar e conta tudo, né? Não é aquele acordo em que a pessoa se obriga a incriminar alguém, a incriminar outros. Não é. Isso não tem nada a ver com outra questão que o pessoal, os jurídicos, estão chamando de lavagem de provas. Sabe como é que é? Aparece lá um indício. Então,
mas não tem como buscar prova atrás daquele indício. Não é um indício suficiente. Então faz quebra sigilo bancário, quebra sigilo fiscal, quebra sigilo de telefone por algum outro pretexto, desenterra um caso antigo e vai procurar. Assim como tem lavagem de dinheiro, que tem dinheiro ilícito, né, e depois tenta-se tornar legal o dinheiro, a prova também. Teria uma prova ilícita na mão e vai atrás de alguma coisa. E para encerrar, já que falamos tanto de julgamentos, julgamento de ontem, né, em que Alexandre de Moraes pediu 15 anos e meio de regime fechado para o primeiro réu que estão julgando, Aécio Lúcio Lopes Costa Pereira, que teria sido fotografado no plenário do Senado no dia 8 e está sendo julgado por ter entrado, dizem que ele quebrou espelhos, computadores, obras de arte, etc. Né? O advogado dele foi o conhecido desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva, que foi quem mais apareceu, né? Porque ao defender o réu, ele lembrou que o réu não pôde comparecer a seu próprio julgamento, está na prisão no presídio da Papuda. Depois disse que um dia antes tentaram intimidá-lo com o Conselho Nacional de Justiça dizendo que ele vai ser investigado, e disse que não tem mais idade, não tem mais tempo a perder para o medo. Né? Não tem mais tempo de ter medo de nada, disse ele. Né? Falou em golpe sem armas, sem quartel, que seria um absurdo, era uma manifestação de protesto, mas não era uma tentativa de golpe, segundo ele. E por fim, né, ele se dirigiu aos ministros do Supremo dizendo que à frente dele estavam as pessoas mais odiadas desse país. Alexandre de Moraes ainda falou depois e disse que chamou de extremistas os que não gostam do Supremo e disse que são minoria. De Brasília, Alexandre Garcia.